Bom, podemos começar? Bom, bom dia a todos, prazer tê-los de volta aqui. E eu devo começar dizendo que alguns alunos meus lá da Paraíba me puxaram a orelha dizendo que faltou dar algumas informações para vocês ontem, então começarei dando as informações que eles me cobraram que eu não dei para vocês. Em primeiro lugar, eu não mencionei para vocês, e talvez tenha ficado falho nesse aspecto, a gente tem que marcar dois momentos bastante importantes na questão jurídica da separação Estado e Igreja e da liberdade religiosa no Brasil. A separação Estado e Igreja formalmente foi feita em 1890, em janeiro de 1890, com um decreto, que é o 119A, que acaba com o padroado no Brasil. Então, o fim dessa união entre Igreja e Estado no Brasil tem data de nascimento certa, que é esse decreto 119A, que Rui Barbosa tinha o grande orgulho de dizer que havia sido ele que havia redigido integralmente esse decreto. E a liberdade religiosa é que vem com a primeira Constituição em 1891. Porque até 1890, o Estado brasileiro ele era católico. Ele dizia no artigo 5º, e veja que é interessante, o artigo 5º que dizia que nós éramos um país católico, passa a ser o mesmo artigo 5º que diz que nós somos um país com liberdade religiosa, na atual Constituição. E o interessante desse decreto 119A é que ele tinha sido revogado. E existe, inclusive, uma figura jurídica, que eu não me lembro agora o nome, foi um aluno meu formado em Direito que me explicou, que tem um termo técnico para explicar, que é quando uma lei deixou de valer e ela retorna à validade. Então, esse decreto, ele tinha sido anulado e ele volta a valer e atualmente ele ainda vale. Então, esse decreto 119A de 1890 é válido até hoje, quando há separação Igreja e Estado. E é interessante que a gente note isso. Mas esse decreto diz que o governo tem que resolver os padres, os presos, com o cônjuge. E isso não acontece mais. Sim, exatamente. É um dos problemas quando o retorno desse decreto não foi feito porque alguém determinou que ele retornava. Eu não sei se vocês observaram, a maior parte das leis tem, lá no final, como último artigo, revogam-se todas as disposições em contrário. E, ao se revogar a lei que revogava esse decreto, ele voltou a valer. E aí não se levou em conta que no decreto se falava sobre essa questão do financiamento. Se levou em conta que a atual Constituição diz que é proibido ao governo subvencionar qualquer funcionamento de qualquer tipo de igreja ou religião. Então, é um decreto que ainda é válido, mas como boa parte das leis no Brasil, não é cumprido. Certo? Porque, inclusive, a própria instituição dessa nossa concordata que a gente tem hoje, esse acordo com o Vaticano, de certa forma é um padroado com outro formato. Mas estaria, de certa forma, em contradição com isso, com o próprio 119A, certo? Então, só fazendo essa introdução para vocês, para que a gente saiba que no Brasil nós temos data de nascimento, e é novamente interessante que a gente usa várias vezes a França como referência de laicidade, e o Brasil oficialmente, por decreto, por lei, por algum tipo de norma, se torna laico antes da França. Porque a grande lei da laicidade na França, ela é de 1903. Então, nós acabamos nos tornando laicos antes do país que mais defendeu a laicidade no mundo. A palavra laicidade, nós devemos lembrar, não aparece nos textos jurídicos ou constitucional. Se vocês procurarem, não existe nenhuma lei no Brasil que use o termo laicidade. Mas é decorrente das noções de liberdade de consciência e de crença, no livre exercício dos cultos e na proteção aos locais de culto. É o artigo 5º da Constituição. A separação Igreja e Estado se configura mais especificamente
na proibição à subvenção e estabelecimento de cultos religiosos ou igrejas, além do impedimento de que o Estado, nas suas 3 esferas, mantenha com eles, cultos ou igrejas, relação de dependência ou aliança. Veja que a gente assinalou aqui subvenção e estabelecimento. Significa justamente o Estado não pode nem financiar, nem organizar nenhuma igreja. Ele pode, por exemplo, permitir que terrenos sejam doados, ele pode permitir que igrejas sejam construídas, templos em geral sejam construídos, mas o Estado não pode construí-los. Aí, uma vez um aluno me perguntou, e a Catedral de Brasília não foi construída totalmente com dinheiro do governo? Eu digo sim, e além do mais desenhada por um socialista, porque Niemeyer, que projetou a Catedral de Brasília, era um socialista. Mas aí a gente volta novamente, a gente vai discutir isso. Estado laico não é Estado contra a religião. Certo? Um dos pontos que dá margem a muitos debates e situações de exceção é a continuação desse inciso. Então, que fala, não é permitido que mantenha relação de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Essa continuação é que permite que possam ser incluídos todos os tipos de abusos e exceções ao sabor das próprias convicções dos dirigentes políticos. Hoje foi falado na palestra mais cedo a questão do caso do Rio de Janeiro, onde a própria Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro hoje promove cultos evangélicos, palestras evangélicas e algumas católicas também dentro da Assembleia Legislativa, porque eles consideram que é colaboração no interesse público. Você tem também hoje toda a rede de saúde que atende a população negra, que trabalha com a questão da anemia falciforme, ela se utiliza hoje da rede de terreiros para atingir um número cada vez maior de pessoas da população negra. Você tem terreiros que são também centros das distribuições de alimentos dos programas de combate à fome. Então, não está se beneficiando uma religião, porque esses alimentos não são dados para o terreiro é utilizado para a distribuição desses alimentos. Então, seria nesse interesse público, mas nós podemos incluir, então, todos os abusos e todas as exceções possíveis e argumentar que é no interesse público. Na preocupação do detalhismo, que marca, aliás, a nossa Constituição, do preciosismo, que buscou prever todas as eventualidades sem a devida regulamentação, foi aberto espaço para privilégios e tratamentos diferenciados. Foi por causa do tratamento diferenciado entre os cidadãos, por simples pertencimento a uma ou outra religião, que se iniciaram no país as discussões sobre liberdade religiosa. Essas discussões, assim como aquelas sobre a igualdade de direitos, se acirraram no período da crise religiosa, final dos anos 1800, mas somente apareceram no texto constitucional a partir da República. E se nós formos ver, e é interessante que eu estou falando numa faculdade jesuíta, a maior parte dos ataques que foram feitos na época é aos jesuítas. Que nós tínhamos 2 grandes problemas para a humanidade em questão de fé, o Papa e os jesuítas. O Papa, porque era retrógrado, e os jesuítas, porque era o braço direito do Papa aqui na América Latina. Então, houve um ataque muito grande aos jesuítas durante o período da crise religiosa. Inclusive, quando o Rui Barbosa escreve O Papa e o Concílio, ele ataca diretamente os jesuítas. Depois ele faz a paz com eles quando ele faz o discurso no Colégio Anchieta. Mas, nesse momento, se discute realmente a participação das pessoas que não são católicos, o que eles denominavam na época os acatólicos, na vida política e na vida social da própria república, no caso do Império. Inclusive, alguns autores da época, eles acreditam que a queda do Império se deu justamente à falta de posicionamento do imperador perante a crise política, a crise religiosa, o fato de ele não ter sido suficientemente duro na decisão dessa crise religiosa, mais em benefício do povo e menos em benefício da religião. Nesse momento, então, durante essas discussões, foi estabelecida a igualdade dos cidadãos na diversidade das crenças e cultos na seção 2, referente à Declaração de Direitos, mais especificamente no artigo 72, parágrafo 3º. Então, na nossa primeira Constituição, é na questão da Declaração de Direitos que nós vamos encontrar
o direito à liberdade religiosa. Aliás, mesmo que a laicidade seja a base da separação entre Estado e Igreja, não encontraremos nos debates referências a esse termo. Se você for olhar todos os debates que existiram na época, ninguém usa a palavra laicidade. As referências são liberdade religiosa, liberdade de consciência, direito dos acatólicos, secularização de instituições públicas e, em especial, se trata da questão da secularização dos cemitérios. A gente não vai aprofundar mais em cada um desses temas, porque cada um é uma discussão que geraria mais um curso completo. Convém lembrar ainda que a laicidade do Estado brasileiro não se espelha no modelo francês, como sublinha Rui Barbosa. E Rui Barbosa ele tem também o grande orgulho de dizer, ele diz nos escritos dele, que ele foi um dos que escreveu a Constituição. E aí, literalmente, ele foi um dos que ajudou na redação da Constituição. E ele diz que esses artigos referentes à liberdade religiosa são da minha própria lavra. Aspas, é frase dele. Então ele diz, nós não nos baseamos no modelo francês, mas no modelo americano, em que há separação entre igreja e Estado, mas não uma exclusão do religioso da esfera pública. Diz ele, a ideia de república separada da igreja, porém sem o banimento da vida pública. Este é o ideal que em 1889 nos atraiu. Então, o Brasil não quis banir a religião, ele quis separar a religião. Aliás, várias das pessoas que estudam a questão da laicidade, eles dizem que o primeiro defensor da laicidade foi Jesus Cristo ao dizer, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, ali ele teria dito bem claramente que Estado tem certas competências e Igreja tem certas competências. No discurso no Colégio Anchieta, de 1903, Rui Barbosa repetiria de forma incisiva que, na sua ideia inicial de laicidade, os fundadores da República Brasileira repeliam a uniformidade ateia. Para ele, a separação entre igreja e Estado não pregava a irreligião, mas buscava a liberdade. Liberdade e religião não seriam inimigas, pois uma não existiria sem a outra. E todos os que vão discutir sobre a questão da laicidade, a introdução da laicidade no Brasil e que vão defender a laicidade do Brasil, eles insistem em dizer, nós não somos contra a religião. E interessante na biografia de Rui Barbosa é que ele mesmo diz que ele tem 3 momentos em relação à religião, um momento que ele é muito religioso, um momento em que ele questiona a religião por culpa dos jesuítas e do Papa, e um terceiro momento em que ele retorna à religião, já que ele tinha se livrado do problema dele com os jesuítas, e já que o Papa não estava mais como problema para ele. E ele nunca deixou de ser religioso, ele praticava todos os atos necessários e exigidos de um bom cristão, inclusive ele tinha oratório dentro de casa e ele fazia todas as orações diárias como deveria um bom cristão fazer. E isso outros que também defenderam a laicidade do Estado. Então não é incompatível se defender a laicidade do Estado e ter uma religião. Nesse aspecto, a Constituição de 1891, no seu preâmbulo, também não faz alusão a Deus, diferentemente do que ocorrerá nas Constituições de 34, 46 e 67, na Reforma Constitucional de 69, além da atual Constituição de 88. Eu até trouxe, para a curiosidade de vocês, o que dizem cada uma dessas Constituições. Então, na de 24, eles começam dizendo, em nome da Santíssima Trindade, e segue a introdução. Na de 34, nós, os representantes do povo brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, e assim segue. 46, nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos sobre a proteção de Deus. Na de 67 e na Reforma Constitucional de 69, o Congresso Nacional invocando a proteção de Deus. E na de 88, nós, representantes do povo brasileiro, e aí segue um grande pedaço, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, na maior parte dos preâmbulos da Constituição, nós temos uma alusão a Deus. E, logo a seguir, a afirmação de que nós somos um Estado laico, um Estado que respeita todas as religiões. Assim, o que pregava a nossa República, desde o seu nascimento, era a laicidade, não o laicismo. Um afastamento da religião do domínio público, político e administrativo do Estado,
e o respeito ao direito de cada cidadão de ter ou não ter uma convicção religiosa e de professá-la, não a exclusão do religioso da vida pública. E aí, uma definição, já que ontem a gente falou sobre laicismo e a palavra tem aparecido nas diversas conferências, o laicismo é a doutrina que proclama o afastamento total e absoluto das instituições sociopolíticas, culturais e educativas de toda influência da Igreja. Não foi um movimento ou escola de pensamento. O laicismo reclama uma autonomia face à religião e uma exclusão das igrejas do exercício do poder político e administrativo e da vida pública em geral. Então, o laicismo bane completamente o religioso da vida pública. Nesse aspecto, se eu porto um crucifixo dentro da minha casa, ele é um símbolo religioso, do lado de fora da casa, ele é apenas um adereço. Uma imagem, ela é uma estátua como qualquer outra. Então, não há essa possibilidade de nada religioso na esfera pública. E é, de certa forma, como eu falei ontem, uma pregação ateia. Porque a partir do momento em que todo tipo de experiência religiosa, de transcendência deve ser negada, você exige que a pessoa negue o que faz parte da sua própria essência. Para os legisladores da nossa primeira Constituição, seria impensável não respeitar uma das características básicas da formação social do povo brasileiro, a religiosidade. Então, o brasileiro não obrigatoriamente tem uma religião, mas todo ele tem uma religiosidade. Joaquim Nabuco, inclusive, declarou em conferência na Universidade Yale, em 1908, que a Constituição do Brasil, como Estado único, apesar das particularidades e individualidades de cada capitania, se devia a um laço comum. E um dos elementos desse laço comum teria sido o laço religioso ou o laço católico. Então, é uma característica que faz parte da própria configuração do povo brasileiro. Porque se vocês forem observar, nós somos um país, como dizem, ingovernável por ser tão grande, mas nós somos um país que reúne diversos países dentro deles. Você pega um gaúcho e leva para o Nordeste, ele tem um choque enorme e vice-versa. A vida na região norte é completamente diferente do resto do Brasil como um todo. E por que nós continuamos unidos? Por que nós continuamos juntos como um único povo quando nós temos tantas diferenças? E para esses primeiros legisladores, o que impediu que o Brasil se fragmentasse no momento da independência ou no momento da República foi justamente a religião. O fato de que nós comungávamos certos ideais religiosos. O princípio que foi e ainda é levado em conta é de que todos os homens nascem e permanecem livres e iguais perante a lei. Locke nos lembra, pessoa alguma tem o direito de prejudicar de qualquer maneira ou treino seus direitos cívicos por ser de outra igreja ou religião. Todos os direitos e franquias que lhe pertencem na qualidade de homem ou de residente devem ser-lhe inviolavelmente preservados. Nada tem a ver com a religião. E veja que Locke escreveu a carta falando sobre a tolerância num período em que havia grande intolerância de protestantes contra católicos e vice-versa, como ainda hoje a gente nota, Inglaterra e Irlanda, que o conflito ele é latente. Não é tão grave como em outros lugares que a gente veja tanta destruição, mas é um conflito permanente e que há choques quase todos os dias. Vale a ressalva que Locke excluía os ateus desses direitos, como a gente já falou ontem, deixando claro que não é possível tolerar de modo algum os que negam a existência de Deus. Pois, para o ateu não tem autoridade, promessas, acordos, juramentos, que são os laços da sociedade humana. Quando se suprime Deus, ainda mesmo que só pelo pensamento, tudo se dissolve. Então essa era a posição dele para dizer por que nós temos que ser intolerantes com ateus. Na atual concepção dos direitos civis, o ateísmo deve ser tão respeitado quanto qualquer religião e protegido de toda discriminação. Inclusive, levando-se em conta que os ateus no Brasil são uma minoria. E muitas pessoas preferem se declarar agnósticos e não ateus.
Eu achei, inclusive, interessante, nesse novo mapa das religiões, que saiu há pouco tempo, que é da Fundação Getúlio Vargas, e que justamente comenta sobre essas religiões, que num determinado momento ele fala sobre ateus, diz, a classe média que é ateia se declara agnóstico, como se o agnosticismo fosse um ateísmo esclarecido. Então, quem lê o que está afirmado aqui, acaba tendo essa impressão, quer dizer, o agnóstico é o ateu mais esclarecido, o ateu é o agnóstico inculto ou ignorante, o que não é a mesma coisa. O agnóstico, ele não nega a existência de Deus. A própria origem do termo agnóstico, ele questiona, eu não tenho provas da existência de Deus, então eu não posso afirmar categoricamente nem que ele existe, nem que ele não existe. Então, é importante que a gente saiba fazer as distinções entre os diversos termos também, sobretudo vocês que são acadêmicos.